Você está ouvindo Selfie Podcast. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como vamos? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar no primeiro podcast do Selfie sobre a empatia. Mas que coisa é essa que simplesmente se transformou numa espécie de cavalo de batalha? Porque muitas das vezes nós vemos claramente, nitidamente, que existem condições para que realmente a pessoa ela exerça essa, vamos dizer, não função, mas sim essa condição emocional. E realmente nós estamos vendo que isso faz parte de um universo que também gira em torno do espiritismo, porque na realidade todos nós precisamos ser empáticos para que realmente nós consigamos galgar na escada do progresso, no caminho do progresso. E muitas das vezes o que nós vemos por aí são pessoas que infelizmente ainda não chegaram a esse patamar. Bom, Alexandre, o que você quer dizer com isso? Simplesmente porque é muito difícil nós hoje chegarmos a ser empáticos com todos que estão à nossa volta. Aí você vem e diz, e você vai falar isso também com os nossos inimigos? Não quer dizer que sejamos empáticos com os inimigos. Precisamos aprender a aceitá-los, mas não vamos pegar e simplesmente sermos cordiais, sermos simplesmente pessoas que vamos galgar ou abraçar a causa dessas pessoas. Não precisamos disso. É muito mais do que isso. É simplesmente continuar a sermos irmãos, continuar a entender as suas limitações, continuar a poder identificar essas condições dessas pessoas e sumariamente ver que são pessoas que continuam doentes. Porque a doença, na realidade, ela não diz respeito somente ao estado físico da pessoa, tá? Do emocional da pessoa, mas sim do estado geral da pessoa, inclusive o mau humor, inclusive a pessoa que simplesmente quer que você simplesmente desapareça da frente dela, entendeu? Isso tem demais por aí. Nós estamos vendo isso, infelizmente, com muita frequência. E está se alastrando cada vez mais. A pandemia, ao invés de consertar, a realidade, que o objetivo, exatamente é esse, é tentar reparar determinadas situações que aconteceram, que infelizmente o ser humano ainda é como é, ele, na realidade, simplesmente fugiu a esse escopo. Então, a pandemia parece que ainda não ensinou o suficiente ao ser humano sobre a razão principal de ser empático, de ser uma pessoa que pelo menos tivesse um ponto, uma condição de poder realmente estar vívido, de estar ajudando, de estar se revendo por dentro. Tá? Cadê a reforma íntima nesse caso? Reforma íntima também é você chegar a esse nível, a esse ponto de poder modificar-se nesse sentido. Muitas das vezes nós entendemos que isso faz parte de um imenso manancial. Mas, na realidade, se nós não começarmos de algum lugar a entendermos que nós precisamos aprender a aceitar, muitas das vezes até mesmo as pessoas que estão dentro do próprio terreiro, dentro do próprio centro espírita. Às vezes você tem pessoas que você até fala, mas não tem tanta intimidade, acha aquela pessoa um pouco ríspida, um pouco grosseira, um pouco esquisita. Enfim, você tem logicamente situações em que você vai, vamos dizer, tentar entender aquela pessoa e tentar não modificá-la,
mas que quem tem que modificar é a própria pessoa, mas pelo menos você vai chegar até ela e vai tentar conseguir conquistá-la de alguma forma. Mas isso também é uma coisa muito complicada, porque muitas das vezes a aceitação dessas pessoas não são suficiente, elas não querem, elas não precisam, ou sei lá o que. Muito difícil, é muito complicado. Então, fora, até na família, nos amigos, existem pessoas que têm uma certa rispidez, que têm um certo falar que realmente é muito complicado. Ou às vezes fala qualquer coisa e ela acha que é pessoal, ela acha que é uma coisa que não deveria ser dito porque ela não merece isso. Enfim, tem vários aspectos que podem ser vistos dentro dessa conformidade, mas o que é mais importante é você, logicamente, tentar verificar nesse ponto, não para, como eu já disse, para você conseguir transformar essa pessoa, mas pelo menos você conseguir fazer com que se modifique por dentro de alguma maneira. É estranho, é difícil, é complicado, talvez, mas de qualquer maneira é preciso realmente agir dessa forma, porque muitas das vezes é muito fácil você simplesmente largar uma pessoa para lá, onde essa pessoa é uma pessoa difícil de se lidar, uma pessoa complicada, uma pessoa que realmente não tem muita sensatez. Isso realmente pode ser um calcanhar de Aquiles nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, é bom você conseguir, pelo menos nesse ponto, você conseguir fazer com que ela se modifique por dentro nessa forma, pelo menos para ela poder enxergar esse problema, entendeu? O que na realidade, por exemplo, o psicólogo, o profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, o que eles fazem lá no seu trabalho, na sua situação? O que eles fazem? Eles simplesmente pegam a pessoa e tentam fazer com que ela enxergue determinados aspectos do seu interior, né? Para que ela se autoanalise e descubra o que realmente ali pode ser reparado. Tem coisas que realmente nós achamos ou convenhamos que está muito bem, obrigado, quando na realidade muitas das vezes não está. Quando na realidade muitas das vezes é preciso uma reconfiguração do nosso sentido. Muitas vezes acontece isso, que a gente não dá valor. E o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, eles são essenciais também, porque na realidade nem tudo na nossa veia é espiritual e nós realmente precisamos entender esse aspecto. E muitas vezes, sugerindo essas pessoas, pode ser que até nós tenhamos uma resposta mais bruta ainda, mas faz parte, porque muitas das vezes essas pessoas, elas realmente precisam refletir esse momento, precisam entender o que está acontecendo no interior delas e principalmente precisam modificar-se, porque é muito fácil continuar sendo o que é e ficar nessa, vamos dizer assim, nessa estagnação e simplesmente não ir a lugar nenhum, não fazer nada. É muito fácil fazer isso, tá? Muito fácil. Realmente é preciso modificações e, logicamente, por sermos cristãos, nós realmente precisamos fazer com que, pelo menos, eles nos escutem, para que isso possa ser feito de uma forma carinhosa, de uma forma com amor e principalmente com qualquer tipo de desapego ou qualquer tipo de isolamento social para com esse indivíduo. É isso, meus irmãos. Nós precisamos exercer esse papel, precisamos e muito. Essa muita coisa que precisa ser modificada. Mas a gente chega lá. É só uma questão mesmo de tempo, uma questão de nós podermos entender o que está acontecendo, vivenciar isso cada vez mais e, sobretudo, amar ao próximo como a nós mesmos, ok? Um grande abraço
Esse aí é o primeiro podcast do Selfie e eu agradeço muitíssimo você ter ficado até aqui. Um grande abraço, até a próxima.